Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar com um estrategista de marketing e mentor em inteligência emocional, meu amigo Denner Dark. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado aí por acreditar no trabalho. Bora trabalhar com a mente? Bora, temos coisas aí bem interessantes. Bem impressionantes. Então quem ficar aí até o final vai conseguir acompanhar tudo. E é isso aí. Maravilha. Denner, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que você chegou na inteligência emocional? Qual foi a sua trajetória? Show, muito bom. Eu tentei trabalhar em várias áreas, tentei ser jogador de futebol, tentei ser corretor imobiliário, tentei vender produtos como trufa, entre outros. Até ovo na frente de mercado eu tentei vender também. Ovo? Que interessante. E a maioria eu sempre começava fazendo esse trabalho, mas eu não sustentava aquilo. E eu parava no meio do caminho. Quando eu fui trabalhar como corretor imobiliário, eu via que eu tinha algumas coisas dentro de mim que não eram normal. Eu vi que as pessoas elas eram felizes, elas conseguiam se comunicar, só que na hora que eu ia trabalhar eu tremia na hora de apresentar a maquete. E aí eu tinha que descobrir o que tinha dentro de mim que precisava ser reprogramado. Entendi. E assim, a gente vai falar um pouquinho, né, gradativo sobre inteligência emocional. Mas você acredita que as pessoas, elas nascem prontas? Ou vamos dizer assim, elas precisam ser, sei lá, moldadas de acordo com o ambiente que elas vivem? Show. Eu acredito que todos nós nascemos com a nossa identidade firmada em Cristo. Só que o que acontece? Com o decorrer do tempo, desde o período de infância que nós temos, nós perdemos muitas coisas, assim, perdemos entre aspas, né? Vamos se imaginar um espelho que começa a ficar sujo. Chega um momento que você não consegue mais olhar para ele e se ver lá dentro. E a nossa identidade é a mesma coisa que está ali naquele espelho. Nós temos o reflexo de Deus, só que precisa fazer uma limpeza. Então, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com meu pai, construindo a casa, a gente começou a afundar o chão para poder construir a casa, só que tinha muito entulho, tinha muito lixo, só que aquilo não foi construído ali. Um dia ali foi um ferro velho, enfim, foi jogado um monte de entulho naquele terreno. E esse terreno eu comecei a ter como uma analogia sobre a nossa vida. Porque se aquele terreno ele veio limpo, ele tinha que ser limpo para ter uma boa construção. Verdade. Só que conforme foi jogado lixo, para você construir, você tinha que retirar todo aquele lixo da terra para poder construir algo sólido. E aí eu entendi que durante a nossa fase como criança, se for jogado lixo ou alguma coisa do tipo, a gente não consegue crescer de forma saudável. Precisa fazer toda aquela limpeza para poder conseguir ter uma vida fluida dali para frente. Entendi. Muito se fala, né, de identidade. E tem muita gente que é leiga, de repente está assistindo nosso programa e fala assim, faz uma analogia besta, identidade é o RG, né? Mas, brincadeiras à parte, dentro do nosso assunto, de uma forma resumida, não tão técnica, o que é a identidade e até quantos anos ali começa a ser formado? Você falou da sujeira, né? Quando que começa a ter aqueles desafios pro ser humano, de criança para a fase adulta? Show. A nossa identidade, ela já vem desde o nosso chamado de Deus na nossa vida. Tá. Por exemplo, existem versículos que dizem que desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu é porque Ele já tinha um propósito para a nossa vida. Só que o que acontece? Se nós não nos permitimos manter a nossa identidade, a nossa vida, que é projetada para ter o sucesso lá para frente, ela não vai acontecer. Vamos colocar aqui como, por exemplo, Davi, ele teve várias ações que ele pecou, que ele não foi um homem, tipo assim, pra você falar, meu, esse cara, ele era realmente de Deus, porque Deus dizia que ele era segundo o coração dele. Só que ele, né, procurou Jetseba, ele teve um filho, mandou matar o próprio marido da mulher. E aí você fica fazendo aquela analogia, como é que... Comportamentos estranhos ali, pelo né? comportamento dele,
ele era considerado segundo o coração de Deus, mas é porque as nossas ações, elas não determinam a nossa identidade. Então Deus, ele não olha para as nossas ações, ele olha sempre para a nossa essência. Se você abrir uma mexerica para explicar para a galera exatamente o que é uma essência, é você abrir uma mexerica, você sentir o exalar da mexerica. Você fala, poxa, isso é mexerica. Interessante. Então, quando você fala sobre identidade, é basicamente a essência que sai de você. Por exemplo, você sabe quem é você. Aí tem por exemplo, um amigo ou a sua esposa, ela vai definir algumas características do que constrói você. E o que as pessoas têm em conjunto vai formar algo. E aí você vai saber basear nessa essência aquilo que realmente é você. Entendi, interessante. E também muito se fala sobre algumas crenças limitantes, né? Fala-se que o ser humano, ele nasce, vou usar o meu termo, formatado, e com o passar do tempo vão surgindo os medos, os traumas, as fobias, as inseguranças. Como que é criado esse tipo de comportamento, vamos dizer assim? Na sua visão, essas palavras, as rejeições, os traumas, eles conseguem influenciar no futuro da criança para se tornar um ser humano? Maravilha. Eu costumo falar sobre o coqueiro emocional, que é justamente tudo isso que você falou. Porque existe um processo. O trauma, ele não vem ali do nada, ele não aparece ali do nada, ele é simplesmente um peso que foi colocado sobre uma pessoa que não estava preparado para carregar. É como se eu pegasse algo de 100 quilos aqui e jogasse para você. Se você não estiver preparado, aquilo vai danificar você. Exato. E é basicamente isso que acontece. Os pais, eles costumam olhar para os filhos e achar que eles vão segurar aquelas cargas emocionais como eles já estão acostumados a carregar. E aí eles disparam várias situações, não entende que a criança naquele momento ela tem uma linha de mentalidade que não está preparada para aquilo que eles já vivenciam, e com essa sobrecarga faz com que a criança ela comece a criar os bloqueios, ela começa a ter uma memória que ativa o sistema límbico do nosso cérebro para que ela guarde essa informação, e todas as situações semelhantes o corpo ele vai se projetar naquele jeito. Entendi. Por exemplo, se a pessoa um dia na escola ela foi colocada à exposição, se as pessoas derem risada dela naquele momento, ela vai ter um bloqueio de autoimagem. Então, apenas pegar um celular e gravar um vídeo, ela não vai conseguir fazer isso. Justamente porque uma situação que aconteceu lá atrás, que não foi com o celular, mas é porque o nosso cérebro ele não fica preso. Sabe o diferencial, padrão, né? Ele se conecta pela emoção. Entendi. E você falou coqueiro. Coqueiro. E eu tô vendo que tem um coco aqui na sua mesa. Você quer falar dele agora ou fala depois? Ou eu fui muito pra frente? É que eu tô curioso, cara. De repente, do nada, você colocou um coco aí em cima. Vamos falar dele? Vamos falar do coco aqui? O que acontece? Há um tempo atrás, eu recebi uma profecia na minha igreja que dizia que eu ia utilizar a ciência, que eu ia utilizar o termo teológico e que Deus estava unificando tudo isso para mim. Para dizer num contexto geral, eu não acreditava em profecia. Para mim isso não... Para mim era coisa de doutrina de igreja, que as pessoas queriam implementar para poder chamar o povo. Só que aí, de repente, eu tô sentado na igreja, a igreja ela tinha um formato de um L, então, tipo assim, a entrada vinha de lá, e depois tinha uma parte aqui pro fundo. Então ela vinha pra cá, depois dobrava pra cá. E eu sentado nessa parte mais escondida, que não via um povo que tava na parte da entrada, e o pastor pregando pro pessoal de lá. Então agora, entendendo sobre esse ambiente, tudo isso aqui vai fazer sentido lá pra frente. Eu sentei ali quietinho, vi ele pregando pra galera, e de repente ele começa a falar versículos, ele começa a falar de uma forma assim que ele pregava e já soltava um versículo e falava onde estava. Eu li aquilo ali, eu falei, meu, que negócio sensacional. Só que assim, na minha cabeça. Só na mente. De repente, esse cara que tava pregando pra cá, ele vira pra cá assim, ó. Foi muito engraçado. Ele virou pra mim, aí foi até mim, pediu pra mim abrir as mãos, e aí ele foi e me entregou essa profecia. Que aí dá a origem do significado que Deus, com o tempo, no ano de 2022...
eu estava estudando a Bíblia e aí eu comecei a receber algumas analogias de como que a água vai parar dentro do coco. E aí, com o tempo, fui olhando, analisando o processo e vi que o mesmo processo que a água vai parar dentro do coco é o mesmo processo que as nossas emoções elas são construídas. Então, é o pessoal imaginar que o coco aqui, ó, ele é como se fosse o sistema límbico do nosso cérebro. O límbico é onde tem as emoções. Isso, Tá. Exatamente. Dentro do sistema límbico fica nossas emoções. Então, você pode perguntar para uma pessoa, qual que é a sua emoção quando fala, vamos pra praia? Tem pessoa que fica super alegre. Agora, tem pessoas que ela fica, tipo... Inclusive, eu perguntei para umas amigas esses dias e teve gente que falou assim, pra ir pra praia pra mim não é muito bacana. Só que aí, se vai perguntar um pouco mais a fundo, tem uma situação lá atrás que não foi muito boa a experiência dela em ir pra praia. Dispara um gatilho ali. Aí dispara o gatilho. E é por isso que o pessoal fala muito sobre gatilhos emocionais. Gostei. Eu nunca tinha pensado referente a isso. Como que a água tá ali dentro. Foi uma boa analogia. Boa. E, meu amigo, eu percebo que existem profissionais, empresários que têm muito, mas muito potencial. Mas eles, vamos dizer assim, eles acabam presos em lados emocionais e financeiros. Por que isso acontece? Tem um ponto ali que dê para explicar essa situação? Olha, se diz sobre lado financeiro... Emocional, financeiro. Tem gente que tem muito potencial, mas está ali estagnado, está parado, fica preso nesses dois lados. Existe uma linha dentro da PNL que fala muito sobre possibilidade, capacidade e merecimento. Dentro dessas três, a pessoa, para ela poder agir para frente, ela precisa ver se é possível, ela precisa acreditar se ela é capaz de fazer e ela precisa ver se ela se considera merecedora. E dentro desses três, o considerar merecedor vai ter a ver com a identidade. Então, existem diversas situações que vai impedir se essa pessoa ela vai para frente ou não. Então ela precisa analisar, será que ela tem algum bloqueio sobre identidade? Será que ela tem algum aprisionamento sobre o requisito financeiro? Um medo talvez de faltar, que aí entra um bloqueio de escassez. Uhum. Então tem diversos fatores que pode criar esse problema. Entendi. E você usou o exemplo há pouco sobre a praia. Me veio uma questão aqui. Por que às vezes duas pessoas vivenciando os mesmos desafios ou as mesmas conquistas no dia a dia, tendo ali aparentemente a mesma vida, cada um age de um jeito diferente? O que acontece com o resultado final, digamos assim? Show. Existem pessoas que, quando elas têm um trauma, elas vão se comportar de um jeito. Tem pessoas que não prosperam na vida porque elas estão com um bloqueio instalado dentro da vida dela. Se ela não buscar uma forma de limpar esse bloqueio, né, de tirar isso da vida dela, para que ela começar a olhar a vida com outros olhos, ela sempre vai deixar de alcançar aquilo que ela tinha para chegar. E eu posso utilizar aqui uma melhor história para esse momento, que foi a história de Moisés. Por conta dele bater na rocha, ele não entrou na terra de Canaã. E tinha o povo que estava lá no deserto, que algo que era para ter durado 40 dias, durou 40 anos, não aconteceu por conta da mentalidade do povo. Então, como você citou o exemplo de duas pessoas, o fato de uma conseguir chegar e a outra não, naquele determinado objetivo dela, é justamente pelas crenças que ela carrega, é por conta desses bloqueios que estão instalados. Então, se ela não buscar uma forma de ajustar, ela não vai conseguir chegar no destino final. Entendi. Legal. E a gente falou, você comentou, né, sobre identidade, ambiente e comportamento. Que relação que existe entre esses três para um ser humano, né, uma pessoa ter o sucesso? Tá interligado esses três? Interligado demais. Tanto que a gente fala muito sobre quando você muda o teu ambiente, você pode mudar completamente a trajetória da tua vida. Por quê? Através da tua identidade, temos aqui uma sequência: identidade, aí daqui vem para crença, aí de crença vem para
comportamento, capacidade e ambiente. Então, quando a gente acessa ambiente novo, a gente vai aprender coisas novas, a gente vai ter ideias novas, a gente vai ter resultados novos, e tudo isso começa a mudar algo que dentro de nós, às vezes, não estava construído. Então, tem pessoas que elas não foram programadas, vamos dizer assim, para prosperar por conta do ambiente que ela cresceu. E quando ela muda o ambiente, ela dá oportunidade para estar perto de pessoas que têm esses, vamos dizer, códigos da prosperidade, que dentro eles também estão na Bíblia, e a pessoa tem a oportunidade de aprender. Pensamento positivo gera resultado? E vou fazer a mesma pergunta com uma outra parte. Pensamento positivo gera resultado sem ação? Pensamento positivo gera resultado sem ação? Cara, vamos dizer assim que existem coisas que a gente consegue obter, né, mas vai depender muito do qual que é o resultado que essa pessoa busca. Por exemplo, existem bênçãos que a gente precisa acreditar porque nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiro, mas existem coisas aqui na Terra que a gente só vai conseguir alcançar agindo. Então, tanto que existe um versículo que diz que a fé sem obra é morta. Então, a gente precisa agir para conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Entendi. Há pouco você comentou sobre a pessoa que, vou chamar desse termo, né? Sofreu um bullying na infância, não conseguia fazer um vídeo com o celular. A rejeição e o medo, vamos dizer assim, elas impedem a pessoa de ser feliz, de conquistar objetivos, independente do pensamento positivo. Tem alguma trava ali que impede o resultado? Olha, o bloqueio, quando a pessoa ela carrega, é um negócio muito doido até falar sobre isso aqui, porque realmente é um assunto delicado. Mas nós carregamos, por exemplo, ali o bloqueio da rejeição, o que vai acontecer? A gente vai buscar outras pessoas que nos rejeite. Porque é tipo assim, um sentimento que eu carrego, eu preciso buscar uma validação para que isso aconteça. Então eu falo por mim mesmo, eu nasci com um bloqueio de rejeição, tem todo ali um estudo do porquê que isso aconteceu, que veio enquanto minha mãe estava grávida, enfim, tem todo um porquê. Mas eu vou explicar daqui para frente o que me acontecia por eu carregar aquele bloqueio de rejeição, que era justamente o fator de eu ir para a escola e eu me comportava como uma pessoa rejeitada, as pessoas olhavam para mim e elas automaticamente me rejeitavam. E por eu ser criança, aquilo para mim parecia que era uma validação. Tipo assim, realmente as pessoas realmente estão me rejeitando. Só que eu precisava tirar aquele sentimento de dentro de mim e mudar a minha percepção. Tanto que se você for ver, por que uma mulher que entra dentro de um relacionamento abusivo, ela entrou naquele relacionamento abusivo? Porque ela estava buscando alguém que tinha praticamente uma similaridade com o pai. Repete o padrão ali. Repetiu um padrão. Então, se essa mulher ela não cresceu como uma princesa, não teve os bons cuidados, ela vai aceitar qualquer coisa. Você pode ver, é só você pegar dados. Pega a mulher que foi muito bem tratada dentro de casa pelo pai, que nunca apanhou, assim, que não tomou chinelada, não foi criado esse trauma. A princesa, né? Exatamente, ela não vai querer um cara que vai querer falar mais alto que ela, assim, de forma grossa, que vai desrespeitar ela automaticamente vai descartar esse cara. E tem mulher que o cara fala grosso, mas pra ela, tipo assim, eu acho que isso aqui é o máximo que eu mereço. Aí ela se aprisiona naquilo. Entendi. E eu posso afirmar, me corrija se eu estiver errado, isso é uma aprendizagem cerebral? O cérebro tem outras formas de aprender? O comportamento ajuda, né, baseado nisso que você falou? Tem como o cérebro aprender mais e mais? Olha, tem, e tanto que dentro de uma das coisas que o coqueiro ele faz, por exemplo, se você parar para analisar isso aqui, ó, é um coco que tem pouca água. E o que eu descobri? Com o tempo, conforme ele vai amadurecendo, aquela água ela vai se tornando a polpa dele, até chegar um momento que ela endurece. E as nossas emoções, chega um momento que elas vão começar a ficar cada vez mais fortalecida para aquilo que a gente acredita. Então, seja bom ou seja ruim. Então, se eu tenho um trauma, vai chegar um momento que vai chegar até os 70 anos, que se essa pessoa ela não amolecer isso daqui, isso aqui vai adoecer ela por dentro. Entendi. Tanto que a Bíblia diz lá sobre a história de Faraó que ele endureceu o coração. Então, é tipo assim, era como se fosse um trauma, alguma coisa dentro dele que
não amoleceu. E Deus, a todo momento, tentava fazer com que ele tirasse aquela emoção dele para ele conseguir libertar o povo. Então, um exemplo prático é isso. Então, se a pessoa ela não deixar o coração aberto para ela aprender coisas novas, para que ela possa realmente entender como as coisas funcionam, ela pode ficar como um coco que com o tempo vai apodrecer aquela emoção dentro dela, que começa a se tornar... Isso tudo vira câncer, vira algum mal-estar para dentro do corpo. Ou ela pode utilizar isso num modelo que vai fazer o bem para dentro dela. Seria o que o pessoal fala da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Exatamente isso. Baseado nisso, eu te pergunto, tem como transformar ou melhorar uma pessoa assim, se ela não quiser? Ou ela precisa falar assim, não, já cansei de sofrer e eu quero um novo? Tem como, não digo forçar, mas direcionar se ela não quiser? Show. Uma das coisas que eu falo bastante para os meus mentorados é que, assim, o maior poder, ele não está em quem está ali direcionando, é em aquele que decide mudar a própria vida. Tanto que Jesus, quando ele ia mudar o povo, né, ia fazer a cura, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Porque o primeiro desejo precisava vir e partir da pessoa, aquela primeira ação precisava vir dela. E quando você deseja algo, é porque você está com o coração aberto. Se você não está com o coração aberto, você está como se fosse um coco seco que pode, com o tempo, estar ali sendo prejudicado. Então, o fator predominante para uma pessoa conseguir chegar num resultado, tanto com o mentor, ou seja, quem ela contrate, é que parta dela a decisão de mudar de vida. Senão, nada disso vai acontecer. Entendi. E baseado nisso, existe, sei lá, essa palavra, autossabotagem. A pessoa ela tá, sei lá, ferida demais ao extremo, desde criança ouviu um monte de coisa, aí achou o marido ou a esposa que também repete o padrão. Existe autossabotagem? Cara, existe. O que acontece? A autossabotagem é só um momento que o nosso cérebro ele fica nos enganando para a gente permanecer naquele mesmo formato. Por exemplo, a pessoa que tem vergonha de aparecer no Instagram, vou usar isso aqui como exemplo porque é algo que muitas pessoas até hoje têm vergonha de fazer isso. Quando ela pega o celular, aquele sentimento, aparece uma lembrança no cérebro de forma inconsciente sobre o trauma, ou sobre algum bloqueio que um dia aconteceu e ficou reservado ali. O cérebro, para não lidar com isso, ele vai falar assim, você não precisa fazer isso. Que é o momento que a pessoa fala assim, realmente não preciso gravar vídeo, eu vou ser o que diz, né, o low profile, ela busca alguma forma de nunca aparecer nas câmeras. Quando, na verdade, Deus ele já nos criou para comunicar, que é para a gente conversar com outras pessoas, porque eu vejo que é como quebra-cabeça. Um quebra-cabeça para completar da minha vida, ele tá com cada pessoa uma peça. Então, uma parte tá com você, uma parte tá ali com o Manuel que tá com a gente, e tudo isso eu preciso utilizar a comunicação, que inclusive acho que nos próximos stories aí do seu podcast, o pessoal vai acompanhar aí sobre essa área da comunicação. Legal. E assim, o que vem a ser... Às vezes as perguntas óbvias, elas precisam ser ditas. O que é a comunicação que todo mundo fala? Tem gente que fala por sinal, tem gente que fala pela voz, tem gente que se comunica pelo WhatsApp, e muitas vezes a gente vê perda de comunicação. O outro lado, o receptor, às vezes não entende. O que é a comunicação e por que muitas vezes isso acontece? Eu já falei 1000 vezes e você não entende. Alguma coisa está errada aí. Você tem como falar algo sobre isso? Eu vou falar aqui voltado para a área da emoção, porque o que acontece? Normalmente a pessoa que vai comunicar, ela vai falar baseado naquilo que ela imaginou que a outra pessoa vai entender. Uhum. Só que dependendo de como que foi construída as emoções da outra pessoa, tudo que você foi falando, as memórias que estiver dentro dela, vai começar a interpretar do jeito dela. Então, nós precisamos entender o que nós entregamos. Por exemplo, se eu te entregar uma folha em branco e uma caneta, o que você faria com essa folha e com essa caneta? Talvez um desenho. Talvez um desenho.
Ou seja, para mim saber que para você precisa escrever e acompanhar as linhas, eu precisava dizer para você, tem que escrever seu nome, fazer isso, desse jeito aqui. Dá um comando ali. Dá um comando. Então tem coisas que precisam de mais detalhe. E às vezes eu falo, escreve Entendi. assim, você vai virar a folha de lado. E às vezes eu queria que você fizesse com a folha em pé. Tem que ser específico, só que eu preciso ser específico. E o grande problema das pessoas é que ela acha que do jeito que ela vai falar, outra pessoa vai entender. Que nem outro dia eu ouvi, baseado nisso, a pessoa falou assim, eu preciso de dinheiro. Aí o cara falou assim, então 10 centavos. Ele falou, não, mas eu quero mais dinheiro. Ele deu mais 10. Ele falou, você precisa ser específico, porque 10 centavos é o quê? É dinheiro. É exatamente isso, acho que você está falando. Ser específico nos resultados acabam facilitando, né? E a gente falou da Gabriela agora há pouco, né, da síndrome. Talvez seja a renovação da mente, ou renovar a mente. Como fazer isso e o que seria isso? Olha, aí volta sempre naquela questão do estar com o coração aberto. Tá. Porque a partir do momento que a pessoa identifica que ela está num hábito automático, ela vai conseguir dar sequência na vida dela. Porque tem muitas pessoas que vivem com o mesmo problema, ela não consegue prosperar, vive batendo cabeça, mas é porque ela está ali dentro de um ciclo. E às vezes ela precisa de uma outra pessoa que vai lá e mostre para ela uma realidade que ela não estava acostumada, para ela enxergar num formato diferente. E apresentar pontos que, se ela sair daquele ciclo, ela começa a caminhar num contexto diferente. E isso é o que acontece na vida de muita gente. Então, a pessoa colocou o coração aberto para poder aprender, e ela dá ouvido a pessoas que já construíram alguma coisa, ela pode ter certeza que a vida dela vai mudar. Agora, o grande problema é que ela fica com a cabeça presa onde ela está e fica só dando ouvido para pessoas que não construíram nada. Entendi. E é basicamente isso. É aquela história das críticas, né? Que o tempo inteiro estão ali. E chefe, é assim, eu tô encantado com essa história do coco, a revelação que você teve, e analisando, tem um método todo por detrás. E eu dei uma notada aqui, que é o FAMT. Queria que você explicasse. É uma metodologia que você desenvolveu. Fala um pouco mais sobre ela. Dentro dessa metodologia, ela aconteceu quando eu tive que fazer um evento. Então, eu falava muito sobre o coqueiro emocional. Só que aí, conforme eu fui entendendo sobre as emoções, Deus foi me apresentando um novo versículo. Que aí é onde Deus diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Aí eu parei para querer entender como que isso funciona, por que Deus utilizou esse versículo, e às vezes a gente só lê aquilo como um versículo, mas não vai mais a fundo. E aí eu fui entender que a palmeira, todas as vezes que bate o vento, ela se dobra. E nesse momento que ela se dobra, ela pega todos os nutrientes que estão na sua raiz, joga ali pelo caule para poder ir para as folhas. E em todo esse momento que vem o vento, ela se torna uma palmeira mais forte. E pode ver que na nossa vida nós sempre estamos passando pelo processo do fortalecimento. Então toda a tempestade que vem na nossa vida é justamente para nos tornar mais forte. Então, depois da chuva sempre tem um arco-íris, não é verdade? Verdade. E aí dentro dessa metodologia, né, que entra o fortalecimento, que aí eu comecei a entender como que o cedro do Líbano ele cresce. Do 0 até os 10 anos, ele cresce para baixo. Então, aquele momento que a pessoa olha da vida que não está aparecendo nada, ela está estudando, mas ela não consegue ver resultado nenhum financeiro, porque resultado financeiro é um momento que depois vai crescer daqui para cima. Daqui para baixo é o momento que você fortifica aquilo que você acredita, você estuda fielmente aquilo que você busca para o teu futuro, e pode ver, a casa se constrói para baixo primeiro, as plantas, né, elas entram com a raiz para baixo. Então, tudo na nossa vida primeiro o foco é para baixo. E que analogia incrível. Aí depois o cedro do Líbano, dos 10 aos 20 anos, se eu não me engano, ele cresce de forma disparada. Só que ele só cresce até uma determinada altura que o ambiente dele proporcionar. Então, se ali tiver algo que feche ele não vai conseguir crescer aquilo que ele tinha como uma projeção. E aí, depois do processo dos 20 aos 30, 40 anos, ele passa por um processo chamado maturidade, que ele começa a ficar mais robusto.
E aí eu fui analisando esse processo da vida para ver como que isso se encaixava para nós. Então, a pessoa que quer realmente prosperar na vida, ela precisa entender esse processo, que aí entra o T do transbordo no final. Ela se fortalece, ela passa pelo processo do ambiente, da maturidade, até chegar no transbordo. Então, FAMT é o fortalecimento mental. O ambiente. Aí eu gosto de fazer assim, a maturidade. Que legal. E o transbordo. Ajuda a pessoa a decorar, porque aí ela entende que o transbordo é o momento que ela ensina outras pessoas, ela se sente mais leve. Essa é a pegada. Muito bom, muito bom. E você falou sobre os mentorados, né? E você falou sobre a programação neurolinguística. E eu percebo que tem muito de Deus aí no processo. É um grande combo. Você faz uma mentoria baseado na PNL com toda o invólucro da palavra de Deus, seria isso? Olha, o que eu entendi é que não tem como tirar Deus de nada. Então, em algum momento, quando a pessoa não estiver falando de Deus, que às vezes ela acha que não está falando, mas automaticamente ela está falando de Deus, porque Deus, ele é amor. E não é o amor que as pessoas têm de relacionamento ou coisa do tipo. É o ágape, né? É o ágape. Então, é um amor totalmente incondicional, é fora do que a gente está acostumado, aquele momento que a gente se sente totalmente diferente, preenchido. E esse é o único amor que cura. Então, quando um psicólogo ele faz ali um trabalho junto com o cliente dele, o paciente, ele está trabalhando o amor de Deus, só que a pessoa, de forma diferente, ela não está percebendo. E ela acha que é só algo profissional. Só que Deus, ele está em tudo. Não tem como tirar Deus. Perfeito. E eu não sei se você sabe, o nome do nosso estúdio é NDJ Studios. Significa nome de Jesus. Uau! Né? E eu vou compartilhar esse momento contigo, porque nesse local exato que você está sentado agora, há uns meses atrás a gente estava montando a estrutura do estúdio. Uau. E eu fui ali no pincel, na cola, na cortina, e aonde eu tava ajoelhado aí pintando, tem uma sapata ali, e o Spotify ele tava tocando músicas aleatórias, e naquele momento começou a tocar aquela música: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Uau. E eu tava ajoelhado aí, eu comecei a chorar, irmão. E quando a gente traz convidados como você, falando sobre Deus, falando sobre transformar a vida das pessoas, fala sobre programação neurolinguística, que é o entender a mente, é entender o comportamento, a identidade, cara, isso não tem preço, é algo mágico. Ou seja, só está conferindo aquilo que tocou mais ou menos ali em novembro do ano passado. E, cara, foi uma honra ter você aqui para falar desse projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a transformação que você faz nas pessoas. Casos que venham rápido, assim, que você fala assim: nossa, valeu a pena eu ter investido mentalmente nesse processo e de coração e alma. Cara, eu entendi que a minha vida ela só iria cumprir um propósito, porque o nosso bloqueio ele tem intimidade com o nosso propósito. Então, quando eu ajudo outras pessoas a curar traumas, situações que um dia eu passei, né, isso foram coisas que só você e Deus sabe. Então, eu sei que a pessoa que está assistindo ali do outro lado, ela passa por momentos tristes, passa por momentos além do triste. E às vezes o que ela precisa apenas de uma palavra. Tanto que Deus, ele é essa palavra. Ele é a verdade, ele é a vida. E como eu falei, não tem como tirar Deus daquilo que a gente faz. Porque ele é a cura, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, tudo que uma pessoa precisa hoje para sair de uma depressão, sair de uma situação difícil, de uma crise, de uma ansiedade, ela pode ter certeza que Deus ele é o único que pode fazer isso por a gente. Perfeito. E até falando nessa história de depressão, a gente vê hoje em dia muitas pessoas têm pensamentos tóxicos, vivem reclamando, acordam falando que não vai dar certo, que é difícil. Aí começa que a crise, o dólar, a recessão, o governo. Não, porque esse ano vai ser difícil, porque tem carnaval, Copa do Mundo, depois a eleição. E se a gente parar para pensar, ontem foi Natal, hoje a gente já está no meio do ano. Como
fazer com que essas pessoas entendam que ela precisa desintoxicar dessas coisas negativas, que elas precisam pensar no positivo e fazer acontecer. Como que a gente pode, por mais que ela não queira, a gente indicar o caminho, seja pela palavra, seja pelo seu método, seja pelos seus resultados? Show. Para uma pessoa conseguir chegar a um objetivo como esse, por mais que você tente, converse com essa pessoa e ela não estiver com o coração aberto, aquilo ali vai ser praticamente uma perca de tempo. Só que chega um momento que, conforme você vai tendo a paciência, vai explicando de várias formas, em contexto diferente, chega um momento que o coração dessa pessoa ela vai se abrir. Até porque, para ela conseguir um objetivo grande na vida dela, ela precisa mudar a mentalidade dela. Porque não existe um caminho assim para você chegar que não seja o mudar a mentalidade. Então, tem pessoas que estão em dívidas, estão com esse mesmo pensamento, como você falou, tá um pensamento triste, tá caminhando ali para uma depressão, mas ela tá circulando dentro de uma mentalidade que ela aprendeu ali dentro do convívio com pais. Só que aí entra uma questão, que aí entra a psicologia, que fala um pouco melhor, que tem contextos que explica para a pessoa estar em depressão, que pode entrar questão de alimentação, existem hormônios do corpo que a pessoa produz menos. Então, existem vários fatores que diferenciam uma pessoa que está em depressão ou numa situação difícil. Perfeito. Chefe, a gente está chegando ao final do nosso programa e tem um quadro aqui que a gente coloca para o convidado, que é o seguinte: teve alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de ter respondido nesse bate-papo, veio um insight? E caso tenha, você responde, se não, gostaria que você deixasse suas considerações finais, seus telefones para contato, como te procurar para as mentorias, enfim. Bom, aquela pessoa que quiser aprender mais conteúdos como esse, sobre o coqueiro emocional, entender como que as emoções elas funcionam, elas podem acessar o meu perfil. Eu sou o Dene Dark, que lá eu trago conteúdo onde a pessoa pode mudar a mentalidade e chegar no objetivo onde ela deseja. Perfeito. Chegamos ao final. Eu achei extremamente interessante esse coco. Eu vou terminar aqui com ele, chefe. Eu achei incrível. Eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui. Foi algo incrível. Você foi uma indicação de um cara que eu considero muito, que é o Manuel. Vou fazer um treinamento com ele aí numa caverna, né? E a gente sabe que as pessoas que vêm indicação sempre são pessoas extraordinárias. Então eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui no nosso programa. Muito bom. E deixar aqui pra galera, se inscreve no canal, que é conteúdo bom, indico para vocês. E é isso. Maravilha. Prazer estar aqui. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe, com um coco na mão, mas eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que ele aconteça e fazem com que a gente possa trazer pessoas incríveis como esse nosso mentor. E eu vou encerrando o nosso programa aqui com aquela velha frase que toca o meu coração, do método Kaizen: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa. E o coco é presente, viu? Ô, maravilha! Cada podcast um presente.